Maravilha, senhores. Então, bom dia mais uma vez aí para vocês que chegaram. Daqui a pouco chega mais um. Hoje, galera, a gente começa uma nova forma, não uma nova forma de ver, né? É a mesma forma de ver, só que ampliada. A gente vai começar a ver agora a equação de Schrödinger em 3 dimensões. Hoje eu vou dar um repeteco aí com... Vocês já devem ter visto isso, com as coordenadas retangulares, né? Que é em x, y, z, o plano cartesiano que vocês conhecem, só que em 3 dimensões. Vocês vão ver que em 3 dimensões aparecem coisas novas, porque agora o seu sistema, a sua partícula, ela tem outros graus de liberdade, né? E uma grande consequência desses novos graus de liberdade é a tal da degenerescência, que é a partícula ela ter estados diferentes, só que esses estados diferentes possuem a mesma energia. Né? Então, você pode ocupar um nível energético com 3, 4 estados diferentes. Isso é o que a gente chama de degenerescência. Isso não acontece muito no estado fundamental, porque cada estado tem uma energia específica. Desculpa, na forma unidimensional, porque cada estado tem uma energia específica. Aqui não, aqui em 3 dimensões você pode ter 3, 4 estados ou mais com a mesma energia. Isso a gente chama de degenerescência. Beleza? Isso é uma das primeiras grandes consequências de você ampliar para mais dimensões. Então, hoje a ideia é relembrar um pouquinho, né, da historinha em 3 dimensões, fazer a aplicação numa caixa tridimensional. Não sei se vocês já fizeram isso alguma vez antes, mas é bom a gente, se já fizeram, relembrar. Se não fizeram, olhar pela primeira vez isso, porque eu vou precisar dessa técnica quando a gente for fazer semana que vem, a aplicação desse mesmo contexto, porém, em simetria esférica, porque a maioria dos potenciais, eles são dependentes apenas da distância, e não do posicionamento angular, sacou? Então, a gente vai ter ali uma simetria esférica, onde a gente vai ter uma gama de aplicação muito maior. Por exemplo, o átomo de hidrogênio, né, que aí é o grande charme dessa brincadeira toda. Tá bom? Mas vocês vão ver que quando abre para simetria esférica, outros graus de liberdade podem aparecer, que é o tal do spin, né, porque a gente vai ter um momento angular, né, aquela brincadeira toda. Então, as coisas vão começar a ficar um pouco mais realistas, né, daqui para frente. Essa é a grande historinha. Quando a gente fala em unidimensional, o treino é muito realista, né, cara? A gente fica só preso ali a uma aplicação matemática de uma teoria. Então, vamos embora. Acho que eu tenho que dar play aqui, né? Então, a partir de hoje, estamos oficialmente em 3 dimensões. Agora, filho, você escreva, por favor. Então, equação do senhor Schrödinger. Bueno, primeira consequência, galera. Vocês viram que tudo partiu do momento linear, né? O P, que a gente usava lá como H cortado K, ele que deu luz à conexão entre a onda e a partícula na nossa solução da equação de Schrödinger. Então, aqui a gente vai ter que olhar para o P, que é o nosso momento linear, em 3 dimensões.
Então, a gente sabe que agora, se uma partícula, se ela pode se mover em 3 dimensões, então o momento linear dela agora vão ter 3 componentes, certo? Então, deixa eu escrever isso aqui, porque isso aqui é legal ficar armazenado. Então, se uma partícula pudesse mover em 3 dimensões, o momento linear, né? O momento terá 3 componentes. Que são, deixa eu botar entre parênteses aqui, ó. Vou escrever, galera. Agora eu vou escrever o vetor P, tá? Como negrito. Ao invés de botar a seta em cima, eu vou escrever assim com tipo uma barra dupla, que é uma espécie de negrito aí em letra cursiva. Então nós vamos ter a componente PX na direção I, a componente PY na direção J e a componente PZ na direção K. Esse é o nosso momento. E aí, com isso, o hamiltoniano muda um pouquinho, né? Com o hamiltoniano. Quem é o hamiltoniano? Vamos lembrar. O hamiltoniano, galera, o H, eu vou até botar aqui um chapéu para dizer que ele é um operador, tá? Ele vai ser o nosso momento linear ao quadrado sobre 2m mais um potencial, né? Como eu estou lidando em 3 dimensões, eu vou escrever que ele agora depende de x, de y e de z. Tá bom? Agora, percebam que este P que está aqui, ó, ele nada mais é do que o produto escalar do P com ele mesmo. Né? Porque P vezes P gera o P ao quadrado. Como isso é um vetor, quando você multiplica o produto escalar dele com ele mesmo, você tem agora um escalar. Né? E aí tem que tomar um certo cuidado, porque agora com as 3 componentes, a gente vai ter que o H ele vai ser escrito como 1 sobre 2m, né? E quando você fizer o produto escalar do P com P, as componentes vão bater, vai ficar PX com PX, aí o PY com PY e o PZ com PZ. Certo? Mais a parte do potencial que depende de X, Y e Z. Bom, se esse cara é um vetor, ou se esse cara é um operador, o hamiltoniano é um operador, então essas componentes também são operadores, né? E essas coordenadas também vão acabar sendo operadores também. Claro que quando você for para a representação da posição, o x ele é trocado pelo número x, o y pelo número y e o z pelo número z. Na representação da posição ainda, os momentos têm aquela correspondência com as derivadas, né? E aí a gente pode fazer a correspondência do seguinte, ó. A correspondência. Opa. Vocês lembram como é que fica a correspondência, né? Deixa eu até trocar de cor aqui, que esse cara é importante.
O PX, você vai trocar, né, o PX chapéu, você vai trocar por menos I H cortado BDX. O PY chapéu, ele vai ser o menos I H cortado BDY. E o PZ menos I H cortado. Ó, essa correspondência, então, vocês estão olhando que ela é sempre da componente x com a derivada em x, componente y com a derivada em y. Isso, galera, nos remete a uma espécie de gradiente, né? Que é dado por aquele operador nabla, que vocês conhecem como aquele triângulo de cabeça para baixo. Então, eu posso generalizar essa história e escrever assim, ó. Ou, de maneira geral, deixa eu ir lá para cima. Eu posso trocar o vetor P em 3 dimensões, que eu vou escrever ele assim, ó, vetor P, ele nada mais é do que menos IH cortado, e aí as derivadas parciais em cada componente. Essas derivadas parciais em cada componente representam o operador nabla. Lembram dele? Deixa eu botar assim. Não. Beleza? Agora, quem seria, então, o P quadrado? Porque o que aparece no Hamiltoniano lá é o P quadrado. Como que ficaria o P vezes o P? O P escalar P, ou seja, P quadrado. Isso nada mais é do que menos IH cortado, nabla, né? Que multiplica menos I, H cortado, nabla. Percebam que isso aqui são operadores, hein, galera? Esse nabla sozinho aí, ele não tem significado nenhum. Você tem sempre que atuar isso numa função qualquer. Pode ser φ, psi, f, g, não interessa. Tá? Mas aqui a gente consegue enxergar o que vai acontecer. O p quadrado, ele vai ser trocado, né? Aqui, ó, vou botar o p quadrado, que vai ser um operador. Ele vai ser trocado por menos com menos vai dar mais, e i com i vai dar menos. Então fica menos... Aí tem um 2m aqui, né? Não, é só isso mesmo. Então vai ficar só p quadrado. Vai ser trocado por menos h cortado ao quadrado. E aí, este cara fica ao quadrado. Né? E ele perde o caráter vetorial, porque é um produto escalar, né? de um cara vetor com cara vetor, com caráter vetorial. E esse nabla 2 aí, ele tem um nome. Alguém sabe o nome dele? Laplaciano. Perfeito. Então, esse nabla 2, ele corresponde, então, a uma soma de derivadas que em... Vou escrever assim, calma. Fica melhor, que a gente faz por partes. Então, fazendo essa correspondência, o hamiltoniano fica dado por... Bom, vamos lá. Então, meu H agora fica menos
h cortado ao quadrado sobre 2n, nabla 2, mais o v de x, y, z. Pronto. E aí, sim, onde esse nabla 2 é o laplaciano, igual a Vitória falou, laplaciano, que em coordenadas retangulares, que nós vamos lidar hoje, que em coordenadas retangulares é dado por... Aí sim, né? Bom, aí isso aqui vira um cara que dá das derivadas segundas em cada componente. Quando vocês estudarem, não sei se vocês já estudaram alguma vez, relatividade, aparece um termo de derivada temporal com C, só que ele aparece com menos. Aí quando aparece com menos o termo de derivada temporal, aqui ó, só como curiosidade, tá? Um D2, dt2, aí tudo isso vira um cara assim, ó, um quadrado com um 2 em cima. Aí ele é chamado de D'Alembertiano, tá bom? É o operador D'Alembertiano que engloba a coordenada temporal, porque lá na relatividade, a posição e o tempo são tratados no mesmo patamar. Vocês estão vendo que aqui, no sistema não relativístico, o tempo ele é simplesmente um parâmetro que, cara, está de fora aqui do nosso estudo, né? Tanto é que ele aparece lá na parte temporal com E elevado a menos IH cortado, né? Com a energia, enfim. Você vê que o tratamento da posição com o tempo aqui não está no mesmo patamar. Lá na relatividade, a gente trata todo mundo no mesmo patamar. Beleza? Aí a equação aparece com a derivada temporal aqui, junto com as derivadas espaciais, aí o operador muda de nome. Aí vai ser chamado de D'Alembertiano. Mas só uma curiosidade, lá para frente vocês vão estudar isso. Ok, então, se você olhar agora para a equação de Schrödinger, quando você substituir esse hamiltoniano aí, nós vamos ficar com o seguinte. Então, vamos lá. Ó. Portanto, deixa eu anotar essa letra. Portanto, a equação de Schrödinger fica na forma relembrando como é que ela é, só para ficar bonitinho aqui, ó. O H aplicado em psi, aí eu vou botar já o psizão, porque eu vou escrever a equação dependente do tempo. Então, ela vai ser I, H cortado, ddt do psizão. Beleza? E esse psizão depende das 3 dimensões agora, nesse caso. Tanto é que eu vou escrever agora o seguinte, ó. O H, então, ele é menos H cortado ao quadrado sobre 2m,
E aí agora nós vamos ter um Laplaciano aplicado nesse cara, que depende de x, y, z e t, as 4 dimensões, mas o nosso potencial, ele depende apenas das posições, tá? X, y e z. X, y e z. Vezes o cara lá, que é o psizão de x, y, z e t. Tudo isso vai ser igual a IH cortado, derivada dt, do psizão de x, y, z. Aí, para não ficar, né, escrevendo sempre x, y, z e t, a gente pode resumir tudo isso a um vetor, né, que geralmente ele é usado em coordenadas cilíndricas ou esféricas, que é o vetor r. Tá bom? Então, a gente pode escrever tudo isso assim, ó, menos h cortado ao quadrado sobre 2m, vezes Laplaciano do psizão de r, t, né, mais um potencial que depende desse vetor r, vezes o psizão de rt. Tudo isso é igual a I, H cortado, ddt, do psizão de rt. Pronto, esta é a equação em 3 dimensões. Beleza? E aí, galera, todas as características, as interpretações, continuam exatamente como elas eram. Beleza? Ou seja, por exemplo, a probabilidade de detectar uma partícula, né? De detectar a partícula. De detectar a partícula no volume, agora vocês vão detectar, obviamente, no volume, e não mais dentro de um intervalo dx, né? Vou chamar, então, de volume infinitesimal. Infinitesimal. dV. Bom, vocês lembram como é que calculava isso, né? Um módulo quadrado do psi agora de RT, antes era só o x, né, vezes o elemento de volume dV, essa é a nossa probabilidade. Agora, eu posso reescrever isso de duas maneiras. Ou eu coloco psi de RT, né, já sabendo que esse R aí, ele corresponde em coordenadas retangulares ao x, y, z. Essa é uma forma de você escrever o dV. Ou, né, você pode escrever, vou botar aqui embaixo, ó, assim, psi de RT, módulo quadrado, e aí a gente escreve apenas um elemento, D3R. Tá? Todos são equivalentes. Todos são equivalentes. Mas todos eles querem dizer um elemento de volume.
A condição de normalização não muda, né? Então, a normalização, só para a gente deixar aqui bonitinho. Normalização. Vocês lembram muito bem dela, vou até trocar de cor aqui, ó. A integral do módulo quadrado de RT dentro de um volume tem que ser igual a 1. Beleza? Obviamente, essa integral, galera, ela é uma integral tripla, né? Ela é uma integral em 3 componentes, né? E todas as 3 nós vamos de menos infinito a mais infinito, ou quando você tiver uma restrição ali onde só exista naquela região, você vai naquele espaço que você tem. Então, vocês estão vendo que não mudou muita coisa. Só mudou um pouco a forma de escrever por conta dos operadores que agora são tridimensionais. E aí uma solução, né, que é muito usada é a solução geral. A solução geral continua sendo dada pelo mesmo esquema que vocês conhecem. A solução geral para precisão é... Vamos lá. O nosso precisão de R e T vai ser igual. Eu posso separar em parte espacial, parte temporal. A parte temporal já sei a cara dela. E aí a gente pode fazer uma soma, né, uma sobreposição de vários estados, igual vocês já conheciam antes. Né? Só que aqui agora a gente está em 3 dimensões. Então, eu vou somar em N os coeficientes Cn de um psi-n de R, essa é a diferença, de E elevado a menos I, N, estado N, T, cortado. Então não mudou muita coisa. E quem seria esse CNs? Lembrem que o CN corresponde a quanto da sua função, né, no espaço, no estado N, ela está contida na solução geral R. E aí a gente pega aqui a condição inicial com tempo igual a 0, não é isso? Pronto. Então, o problema está montado, cara. A teoria está pronta. Por isso que é legal quando você começa do caso simples e faz a extensão para o caso tridimensional. A extensão ela é meio que natural, ela vai nascendo sozinha, né? Só que é importante você fazer essa extensão, porque você pode agora aplicar em casos mais reais, né? Fisicamente reais. Bom, hoje então, o que eu quero fazer? Eu quero aplicar isso numa caixa tridimensional. Não sei se vocês já fizeram, mas se já fizeram de novo, é bom lembrar. Tá? E se vocês nunca viram, é bom saber como é que funciona isso. Então, exemplo. Vitória, inclusive, aquela questão que você me perguntou lá, que você me mandou a foto de suas contas, ela é uma das que era do exame unificado, viu? Ela é uma. Só que, claro que não tinha aquelas perguntas todas, era só marcar X. Então, ó, deixa eu escrever aqui o nome do exemplo, né? Caixa tridimensional. Cara, igualzinho como era lá no caso unidimensional, tá? Então, eu vou até escrever, ó, como no caso unidimensional,
dentro da caixa, a partícula é livre, não é isso? Dentro da caixa. A partícula é livre, então a energia potencial é zero. E fora da caixa, ela vai ser infinita, né? Então, é zero. Deixa eu botar entre parênteses aqui, ó. Partícula livre. E infinita. Fora dela. Fora dela. O que isso quer dizer? Que fora da caixa, a função de onda, vamos colocar uma função estacionária, né? O psi de x, y e z é igual a zero. Tá? Igualzinho no caso unidimensional. Deixa eu ver se eu tenho uma caixa aqui para fazer o desenho. Eu chutei, não. Pronto, essa é a caixa. Então agora é uma região, né, fechada, tridimensional, retangular, de tamanho L. Beleza? É uma caixa cúbica aí de tamanho L. Então, fora da caixa, nós vamos ter uma função zero, e dentro da caixa, a partícula é livre. Beleza? Dentro da caixa, então, como é que a gente pode fazer? Então, dentro da caixa, galera, como é que fica a equação de Schrödinger? Eu vou colocar a equação independente do tempo, tá? E depois a gente pode colocar a dependente do tempo com as energias, não tem problema. Então, ela ficaria menos h cortado ao quadrado sobre 2n. Aí aqui o Laplaciano do senhor psi de x, y e z. Né? Não temos a parte do potencial, porque dentro da caixa a partícula é livre. Tudo isso igual a E vezes o psi de x, y e z. Beleza? Em outras palavras, quando você abre o Laplaciano, você vai ter as derivadas segundas. Então, menos h cortado ao quadrado sobre 2n d2 dx2 d2 dy2 d2 dz2 aplicado em psi de x, y e z. Tudo isso é igual a energia psi de x, y, z. Beleza, e qual é a técnica, então, para resolver isso? A gente pode pensar numa solução em que a gente pode separar as variáveis. Essa solução de separação de variáveis é uma solução muito interessante do ponto de vista quântico, porque aí eu estou lidando com uma função no eixo x, uma função no eixo y, uma função no eixo z, da seguinte maneira, ó.
fazendo. E ela produz soluções fisicamente possíveis, né? Porque elas são assintóticas. Então, fazendo a separação de variáveis, aí eu vou escrever assim, galera, ó. O meu psi de x, y e z vai ser igual a uma função x de x, uma função y de y, vezes uma função z de z. Pode crer? Quando você jogar essa solução na equação de cima, a gente vai ter o seguinte. Então, olha aí. Imagina você colocando esse x, y, z dentro do psi na equação de Schrödinger aí de cima. As derivadas, galera, elas vão bater apenas na parte da função que tem a dependência correspondente à sua derivada parcial. Então, eu já vou escrever o seguinte, ó. Já vou escrever o seguinte. Eu vou ter menos h cortado fora aí, menos h cortado ao quadrado sobre 2m. Vamos ver se vocês concordam aqui. E aí, dentro do parênteses, eu vou passar o x, y, z para dentro, só que cada derivada, né, com a sua componente vai pegar apenas a função correspondente. Então, o primeiro era um ddx. Isso quer dizer que o y passa pelo ddx, o z também vai passar pelo ddx, mas o x não. Pode crer, né? Beleza? Mesma coisa para o y. Aí, nesse caso, o x passa, o z passou, mas o y não passou. dy. Beleza? Mesma coisa para o outro. Então, vai ficar x de x, y de y, derivada segunda, do z. Pronto. Tudo isso igual a E, que multiplica o produto das três funções, né? Porque era o psi aqui. Então, fica x de x, y de y e z de z. Pronto. Essa é a mesma técnica que nós vamos fazer lá na semana que vem, quando a gente for usar coordenadas esféricas. A gente vai separar também por variáveis, só que são variáveis esféricas, tudo bem? E vai gerar uma outra cara de solução. Então, daqui para frente, o que nós podemos fazer? A gente pode dividir tudo pelo produto x, y, z. Então, ó, dividindo por x de x, y de y, z de z. Temos. Bom, galera, olha só o que vai rolar. No primeiro termo aí, quando você dividir,
vai embora o y, vai embora o z. Aí vai ficar só o x. No segundo termo, vai embora o x, vai embora o z. Aí vai ficar o y. E assim por diante. Então, a nossa conta, ela vai ficar mais ou menos assim, ó. Menos h cortado ao quadrado sobre 2n, que multiplica, né? 1 sobre x de x, foi o que ficou, vezes uma derivada segunda, x2, do nosso x. Então, tá aqui, nosso x. Beleza? Mais, eu vou botar aqui, ó, linha por linha. Mais não, menos. Já vou passar menos h cortado para dentro. Menos h cortado quadrado sobre 2n. E aí ficamos com 1 sobre agora o yzão de y. Ok? Derivada segunda do y. Vezes o yzão de y. Menos o último, que é H2, 2n, 1, zão de z, d2, dz2, dz. Tudo isso tem que ser igual a quem? Tudo isso tem que ser igual a uma constante, que é o E. Porque eu dividi por x, y, z. Entenderam o que eu fiz? Então, olha aí, eu tenho 3 equações, né, separadas. Uma que depende só de x, uma que depende só de y, e uma que depende só de z. E elas 3 juntas estão me dando uma constante. Se elas estão me dando uma constante, galera, qual é a conclusão que a gente chega? Que cada uma delas é uma constante separada. Então, esta aqui, ó, ficou sem espaço, né? Então, esta aqui é uma constante, que eu vou chamar de EX. Esta aqui é outra constante, que eu vou chamar de EY. E esta aqui é outra constante, que eu vou chamar de EZ. Certinho? Então, a energia total lá vai ser a soma das energias da contribuição X, mais a contribuição Y, mais a contribuição Z. Né? E aí, igualando cada um desses pedaços pelos seus respectivos, a gente fica assim, ó. Então, vou colocar aqui bico, porque ficou. Isso aqui é bom. Então, menos h cortado ao quadrado sobre 2n, vezes uma derivada segunda de uma função de x. Isso vai ser igual a uma energia x vezes a função x. Não é isso? E cada componente tem a sua. Menos h cortado ao quadrado sobre 2m, d2, dx2, ou dy2, né? Aqui um y de y. Isso tudo é igual a uma energia correspondente ao eixo y vezes uma função de y. Menos h2, 2m, d2.
dz2. Agora, de uma função de z, isso vai ser igual a uma parte em z da energia vezes a função de z. Chique, né? E todas essas três aqui, elas me levam que a energia vai ser a soma do EX mais EY sem espaço. Mais EY mais EZ. Ou seja, galera, o que você fez aí? Você desacoplou as componentes. Sacou? Então, as componentes estavam todas misturadas ali, acopladas. A gente desacoplou e escreveu três soluções. E as três soluções a gente já tem a resposta. Porque olhem para cada uma delas. A gente já fez isso lá no comecinho do curso, no caso unidimensional. No caso unidimensional, a gente tinha uma equação exatamente igual a cada uma delas, né? Só que apenas no eixo X. Então, eu tenho uma solução idêntica para o eixo X, uma solução idêntica para o eixo Y, e assim por diante. Então, o caso é análogo ao caso unidimensional. Então, vamos nos aproveitar disso. Então, botar assim, portanto, a gente tem que ficar variando esses advérbios aí, senão fica tudo repetitivo, né? Assim, portanto, então. Portanto, vocês vão usar muito isso no TCC de vocês, viu? Portanto, a solução é análoga ao caso unidimensional. Beleza? E aí vocês lembram da resposta, né? No caso unidimensional, a gente tinha uma função, né? Quando a gente fazia as condições de fronteira lá, eu vou ter uma condição de fronteira de contorno para o eixo X, uma para o eixo Y, uma para o eixo Z, de maneira que então eu vou gerar uma solução para o eixo X, e lembrem que cada solução dependia de um N, né? Tanto é que a gente chama o psi N. Aqui não, aqui eu vou ter um xn, só que esse n corresponde ao eixo x, que aí vai ser dado por uma amplitude associada ao eixo x vezes um seno. A solução é a mesma, tá, galera? Um seno de quem? De nx pi x sobre L. Se o tamanho da caixa for diferente em cada lado, aí aqui entraria, por exemplo, LX, tá bom? Com NX valendo de 1, 2, 3, até infinito, né? Mas o importante é que são números inteiros. O Y, mesma coisa. O Y ele vai ter uma dependência com o número NY, e aí vou ter aqui uma amplitude AY vezes um seno NY pi
x sobre L, mesma coisa para o NY, e vamos lá para cima agora. E aí a função em Z, que, claro, vai depender de um NZ, a variável Z, uma amplitude associada ao eixo Z, seno de NZ e Z sobre L. De novo, o NZ ele vai ser de 1 até infinito. Beleza, galera? E aí, isso é solução que nós já sabíamos, né? A gente já tinha feito essa conta lá para o caso unidimensional. Aqui, nós também temos a energia. A gente pode também pegar a solução da energia lá no caso unidimensional e trazer para cá, porque é a mesma coisa. Só que eu vou ter uma energia associada a cada eixo. Então, eu vou ter uma energia para o eixo X, eu vou chamar de EX. E aí, eu não sei se vocês lembram, mas era π ao quadrado, h cortado quadrado, sobre 2ml, L quadrado também, né? E aqui, n ao quadrado. Só que esse n é o nx. Beleza? O EY, mesma coisa. Vai ser π ao quadrado, h cortado ao quadrado, 2ml, ny ao quadrado. E o EZ, π, h cortado, 2ml quadrado, vezes 1mz quadrado. Não é isso? E aí, a energia total é a soma de todas elas. Beleza? Então, a energia total, eu posso escrever assim, ó. Vou juntar todo mundo. Então, fica π quadrado, h cortado quadrado, 2ml. Se todos os L's forem iguais, eu posso botar em evidência também. E aí, eu só vou ter aqui uma diferença dos n's. nx quadrado mais ny quadrado mais nz quadrado. E é isso, essa questão de você ter um L igual para todos os lados, essa é uma das características que nos trazem a degenerescência. Porque se você gira a caixa, ela não muda, né? Porque ela tem sempre o mesmo tamanho para toda dimensão. Quando você coloca cada dimensão com um tamanho diferente, isso dá uma quebrada na degenerescência do sistema. Beleza? Bom, e como é que ficaria, então, a solução geral? Né? A solução de tudo. Ora, se eu tenho a solução do x, eu tenho a solução do y, eu tenho a solução do z, então eu tenho a solução do psi. Bom, então, ó, já vou trocar assim. O nosso psi, não sei nem se vai caber aqui, hein? O nosso psi de x, y e z é igual. Eu vou multiplicar, então, a parte do x, a parte do y, a parte do z. Galera, a parte do x tem uma amplitude AX,
A parte do y, minha amplitude é a y, e a do z também. Como é tudo uma constante, eu vou englobar todas elas numa amplitude só. Então, eu vou chamar o AX, AY, AZ de uma amplitude A. Pode crer? Que aí não precisa ficar repetindo os outros. Então, fica seno de π, vou botar direitinho, né? É o seno de nx, π, x sobre L, vezes o seno de ny, π, y, L, vezes o seno de nz e z sobre L. Ok? Então, nada de muito novo. Nada de muito novo. Eu queria, galera, que vocês fizessem aí durante o final de semana duas coisas para mim, só para treinar essas novas dimensões. Duas coisas. Primeirinha, votação, exercícios. Eu quero que vocês encontrem a constante de normalização para esse caso. Beleza? Aí vocês vão integrar x, y e z, vocês vão fazer 3 integrais. E aí a resposta, só para vocês conferirem depois, é 2 sobre L sobre L raiz de 2 sobre L. Tá levando em consideração que o L é positivo. Essa é a resposta. A segunda coisa que eu queria que vocês fizessem, para treinar, tá? Só para se acostumar com essa tridimensionalidade aí. Eu quero que vocês façam o seguinte. Vocês vão encontrar para mim a probabilidade de detectar a partícula no estado que eu vou chamar de psi 1, 2, 1, beleza? Na região entre x igual a 0 até x igual a L sobre 4. Então, num pedaço da caixa apenas, vocês vão calcular a probabilidade de encontrar partícula nessa região da caixa. Essa região da caixa, galera, eu acho que eu tenho aqui uma figurinha. Não vou ter aqui, mas eu vou ter aqui, ó. Quer ver? Eu já tirei essa figurinha antes.
aqui, ó. Esta aqui. Então, vocês vão calcular a probabilidade de encontrar a partícula nessa região aí escurinha da caixa. Tá? O Y vai até o Lzão, o Z vai até o Lzão, porém o X só vai até L sobre 4. Tudo bem? Então, vocês vão calcular a probabilidade de encontrar a partícula só nesse pedaço aí. Lembrando que a partícula está no estado 1, 2, 1. Tá bom? Essa equação aqui que vocês viram aqui atrás, ó. Esse psi, deixa eu puxar aqui. Ele, na verdade, esse cara aqui, ele é um psi de nx, ny e nz, né? De x, y e z. Então, quando eu falo que eu quero psi 1, 2, 1, é porque o nx é igual a 1, o ny é igual a 2 e o nz é igual a 1. Pode crer? É isso que vocês vão substituir lá na equação. E aí eu já vou botar a resposta também, para vocês depois conferirem. Isso dá 0,091. Tá bom? Ou seja, 9,1% de chance. Oxi. Entenderam os dois exercícios, né? Bom, para finalizar, eu quero só dar uma pincelada nessa coisa que eu falei no comecinho da aula, mas eu não exemplifiquei, que é a tal da degenerescência. A gente vai ouvir muito falar dela agora, porque agora a gente está entrando num ambiente tridimensional. Então, a degenerescência... Oxente. A gente tá vendo esse troço aí, fiz estatística também. Aí, no Salinas, tem até uns exemplos lá que ele calcula a degenerescência de algumas coisas. É verdade. É verdade, lá também tem. A física estatística, na verdade, a mecânica quântica, ela é, por natureza, estatística, né? Então, acaba tendo muita conexão. E lá vocês vão calcular, porque vocês vão começar a ver função de partição, não é isso? É. Boa sorte, viu? Pô, velho. Degenerescência, tá certo. Tô brincando, é divertido. Vai dar trabalho. O difícil é enxergar as coisas ali, porque nossa cabeça, ela não está habituada a pensar com, enfim, cara, com um número gigantesco de coisas, né? A gente acaba acostumado a pensar sempre com uma partícula, ou um bloquinho se movimentando, ou um carro, né? Agora, caraca, você pensa na desgraceira de sistema junto, velho. Aí a nossa cabeça, pelo menos a minha, ela começa a dar umas falhas. Aí quando você vai calculando as funções de partição, você precisa estar muito ligado no que está acontecendo, senão você acaba se perdendo. Então, Cis, o que é isso? Aqui ela ocorre quando a gente tiver estados diferentes, ou seja, com números quânticos diferentes, só que eles possuem a mesma energia, tá bom? Então, ocorre quando estados de diferentes números quânticos
Quem são os números quânticos? É o NX, é o NY e é o NZ. Então, quando estados de diferentes números quânticos possuem a mesma energia. Beleza? Então, vamos pensar assim, ó, só para a gente terminar a linha. A energia total, eu vou chamar de tesão, NX, NY e NZ. Isso corresponde a I2, H cortado 2, sobre 2 ml quadrado, que multiplica nx ao quadrado, ny ao quadrado, nz ao quadrado, não é isso? Então, por exemplo, quem é, vamos colocar aqui na fila, na primeira ordem do dia, quem é, por exemplo, o estado fundamental? Ou seja, quem é o oxi, é a menor energia possível. Os N's não podem ser zero, eles começam a partir do 1, então a menor energia é quando eu tenho 1. Aí quando eu colocar lá 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado, dá 3, que fica 1 mais 1 mais 1. Então a energia do estado fundamental é igual a 3 meios do π ao quadrado, h cortado ao quadrado, sobre, o 2 já foi, né? Sobre m L quadrado. Pronto, esse é o estado fundamental. E quem seria o primeiro estado excitado? Aí depende, você está excitando quem? Você está excitando o NX, o NY ou o NZ? Então eu posso ter, por exemplo, o estado E1, 1, 2. Então quem pulou de estado foi apenas o eixo Z, associado ao eixo Z. E aí vai ficar lá, ó, o 2, quando elevado ao quadrado, vai dar 4. 4 mais 1 dá 6. Então, a gente ficaria aqui, galera, com 6 sobre 2, π quadrado, h cortado ao quadrado, sobre ml quadrado. E isto é a mesma coisa que, divide aí 6 por 2, concordam comigo que aqui é a mesma coisa que 2 vezes 3? Aí fica 2 vezes 3 meios, vezes essa constante aí, π quadrado. Em outras palavras, isso aqui é 2 vezes a energia é I1. Ok? E aí você já começa a enxergar que sempre que eu tiver a soma dos n's dando o mesmo número, eu vou ter os estados com a mesma energia. Porque, por exemplo, o E1, ele vai produzir a mesma energia que o E1, que vai produzir a mesma energia que o E2, É a mesma coisa. Todos eles vão ter energia que vai ser o dobro do estado fundamental. Isto é um estado, então, triplamente degenerado, porque ele tem 3 estados que possuem a mesma energia. Vamos ver mais um? Só para finalizar aqui, ó. Por exemplo, quem seria o E221? Aí vai ficar 2 ao quadrado, 4, mais 2 ao quadrado, 4. 4 mais 4, 8. Mais 1, 9. Então, teríamos 9 meios de π2, h cortado quadrado,
sobre ml ao quadrado. E isso é a mesma coisa que 3 vezes o E11. Tá? Isso não vai ser sempre assim, tá, galera? Pode aparecer números quebrados aí, tipo uma fração do E1. E aí vocês já sabem que esse estado também tem sua degenerescência, porque o E2, 2, 1, ele corresponde ao mesmo E2, 1, 2, que é o mesmo do E, por exemplo, 1, 2, 2. Bonito, né? Ou seja, vou fazer fazer uma graça aqui. Não vai ser aqui. Um perto do outro, cadê? Aqui, aqui. Ou seja, galera, nós vamos ter uma coisa assim, ó. Olha lá. O estado fundamental, ele só tem um estado com essa energia, só tem uma energia, né? Que é o estado 111. Quando você vai para o segundo nível, aí você tem 3 estados que cabem nesse nível. Quando você vai para o terceiro nível, aí você tem de novo mais 3 estados. Então você tem um estado triplamente degenerado, que é o que eu fiz. Eu fiz esses aí para vocês. Quando você for para outros estados, olha aí, você vai ter o estado 311, você vai ter o estado 222. Olha o último estado aqui, ó, que é o estado 321. Ele é quadruplamente degenerado. Tem 4 estados que cabem aí nesse nível. E isso é o que nós vamos chamar de degenerescência. Tranquilo? Isso aí tem a ver com aquele negócio de nível de energia SP2? Tudo a ver. Só que aqui a grande questão é, nós estamos lidando com a caixa tridimensional. Então não dá para ver os níveis orbitais. Porque esses caras que você está falando aí, eles aparecem quando a gente trata de uma simetria esférica. Aí na simetria esférica vai aparecer o momento angular. E aí o momento angular, ele vai gerar aí os orbitais P e os orbitais... Desculpa, os orbitais S, P, L e tal, aquela coisa toda. Não é isso? É isso. Entendi. Aí é como se fosse assim, aqui cabem... Se a gente for fazer uma anotação aqui, né? Tipo, esse estado aqui é o estado S, esse estado aqui é o estado P, esse estado aqui é o estado L, é como se aqui coubesse apenas 1, aqui cabe 3, aqui cabe 3, e assim por diante. É a quantidade de elétrons, né, no caso lá dos orbitais, que suportam aquele nível de energia, que cabem naquele nível de energia. É a degenerescência. Nossa! Mas é o nome que a galera dá. Tá? Mas aí esses orbitais eles aparecem mais em simetria esférica. Aqui é só uma simetria retangular e a gente só pode falar, ó, energia do eixo X, energia do eixo Y, energia do eixo Z. Ponto. Aí não dá para falar de mais nada, nem de momento angular, porque a gente está lidando com... Até daria, mas né, não é o caso aqui. Chique? Top. Tudo bem aí, galera? Lucas, Guilherme, tranquilo? Beleza, professor. Então, show. Tranquilo, né? Vou parar a gravação, então.